Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje vamos falar de quem daquela minha querida Universidade Federal do Paraná. E olha só, galera, vamos trabalhar da seguinte maneira, hoje vamos resolver questões. Agora é reta final, precisamos aí estar ligado com o que vai cair na Federal, hein? Então, ó, sem muita demora, não esqueça já dar aquele like, se inscreva no canal, ajuda aí a fazer esse trabalho, passar para mais pessoas, porque isso também ajuda e me incentiva a fazer cada vez mais um trabalho bacana. Beleza? Vamos então direto aqui para as questões que está preparadinha aqui para vocês. Então vamos lá. Então assim, galera, ó, presta atenção. Antes de mais nada, a gente precisa entender aqui um esquema. A Universidade Federal do Paraná, ela tem como característica ela conciliar diversos estilos de questões. Então ela vai ter questões aí com bastante aprofundamento, vai ter questões com bastante detalhamento, vai ter questões relacionadas aí, por exemplo, com somente alternativas A, B, C, D e E, vai ter algumas com verdadeiro e falso, então ela tem essa característica. Outra característica importante também é atualidade. A Federal usa bastante atualidade, tá? E usa bastante os conceitos bem aprofundados, beleza? Para a gente começar então a trabalhar, a gente vai ver justamente essa questão aqui, ó. A organização do espaço diz respeito à divisão espacial do trabalho, à disposição e à distribuição espacial da infraestrutura técnica e social, bem como o padrão de segregação e autossegregação residencial, entre outros aspectos. A respeito da organização do espaço geográfico brasileiro, assinale a alternativa correta. Então já está dizendo aqui o que a gente tem que fazer, assinalar a alternativa correta. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vejam que ela fala sobre a organização do espaço geográfico brasileiro, mas ela está aberta ali, ou seja, são várias questões em uma só. Beleza? Então vamos lá. A primeira diz assim, ó. As adaptações e transformações do espaço geográfico são dependentes do planejamento urbano e regional e resultam numa organização espacial menos injusta, menos desigual, menos assimétrica. Pessoal, é importante a gente sempre ficar ligado. Se ele começa as questões falando exatamente que não tem desigualdade, que não tem simetria, pessoal. Galera, uma coisa importante, se fosse alguma coisa simétrica, se qualquer fenômeno geográfico fosse simétrico, não tinha por que estar estudando, ok? Então, nesse contexto, é importante você já ficar ligado. A geografia vai tratar justamente das transformações e das desigualdades que vai acontecer justamente nos trabalhos, nas relações aí do espaço geográfico. Neste caso, então, a letra A ela já está incorreta nesse caso, beleza? A letra B, o processo de organização espacial resultou em dois Brasis, um novo e moderno, constituído por Sul e Sudeste, e outro velho e arcaico, representado pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Bom, na verdade, pessoal, a gente precisa entender aqui que nesse processo de organização espacial, hoje em dia, existe sim um Brasil moderno, constituído pelo Sul e Sudeste, mas também temos áreas como, por exemplo, na região da Zona da Mata Nordestina, nós temos também pontos específicos do Centro-Oeste que ele é bastante moderno. E também vamos ter aí um Brasil arcaico em regiões do Sul, do interior do Paraná, por exemplo, vai ter bastante esse esquema. Então, nesse esquema, a letra B, então, está desconsiderada, beleza? A letra C, pessoal, a rede urbana da Amazônia obedece uma orientação dada pela rede hidrográfica da região, tá certo? Tá certíssimo, galera. Por que que a rede hidrográfica acaba obedecendo aqui? Bom, porque ela vai refletir, pessoal, a história da ocupação na região desde o período colonial. Toda essa ocupação ela acabou se dando através da bacia hidrográfica da Amazônica. E, portanto, grande parte dessas cidades acabam sendo cidades ribeirinhas. Então, com exemplo até das metrópoles, como Belém, Manaus, isso acabou acontecendo próximo dessas áreas dos rios. Okay? Nas últimas décadas aí do século XX, por exemplo, com a formação da rodovia como a Transamazônica,
Cuiabá, Porto Velho, algumas cidades se formaram ao longo da rede rodoviária, mas é importante a gente colocar também que a maior parte dessa rede urbana ela vai obedecer essa região hidrográfica, essas redes hidrográficas, certo? Então a resposta aqui é a letra C, mas vamos dar uma olhadinha por que as outras duas estão erradas. A letra D vai dizer assim, ó, a formação territorial brasileira obedeceu à sucessão de ciclos econômicos, até aqui ok, beleza? Iniciando pela exploração do pau-brasil e culminando na atividade industrial, promotora de desenvolvimento e equanimidade regionais. Galera, muitos aí ciclos econômicos não geraram desenvolvimento não geraram igualdade regional não, beleza? Como é o caso, por exemplo, da utilização das áreas de agropecuária, por exemplo, do Centro-Oeste, ela está criando ali o quê? Está criando uma região onde vamos ter um desenvolvimento de commodities, de produção de agricultura comercial. Consequentemente, o que nós vamos ter? Vamos ter ali um monte de desemprego rural, utilização de máquinas e tecnologia e concentração na mão dos grandes fazendeiros. Nesse caso, então, a letra D está errada. E a letra E, a divisão territorial do trabalho vigente no Brasil, apresenta um centro dinâmico e industrializado, o eixo Rio-São Paulo. Até aqui, ok. E várias periferias especializadas no fornecimento de matérias-primas e mão de obra barata, que na verdade não faz muito sentido, certo? Existem aí várias periferias especializadas sim em tecnologia, como é o caso, por exemplo, do polo petroquímico de Camaçari, a Zona Franca de Manaus. Vamos ter também outras áreas de produção têxtil, de produção química, beleza? Então a letra E está errada, a resposta aqui só pode ser a letra C. Ok? Vejam, essa questão ela tinha bastante informações, várias questões aí em uma questão. As alternativas, então, acabam tendo essa característica. Agora, presta atenção nessa próxima, gente. Ó. Ela vai vir justamente com questões de verdadeiro e falso. Então, você precisa ficar ligado quanto a isso. Veja lá, nós vamos ter aqui, então, as projeções cartográficas. Com relação às projeções cartográficas, considere as seguintes afirmativas. Ok? Bom, o que a gente tem aqui já de cara? Ó? A número 1, a afirmativa número 1, que ela está dizendo? Ela está dizendo que o emblema da Organização das Nações Unidas consiste numa projeção azimutal equidistante. Ok, lembra, projeção azimutal equidistante é aquela que nós vamos ter aqui os meridianos como linhas radiais e os paralelos como círculos concêntricos, ok? E no caso do emblema da Organização das Nações Unidas, ela vai estar focada aqui, o ponto centrado, obviamente, no Polo Norte. Então, essa assertiva número 1 já é verdadeira, ok? Bom, então, nesse caso, a letra A a gente já desconsidera, ok? E a letra C a gente já desconsidera. A número 2. É impossível transferir a superfície curva da Terra para um plano sem desfigurá-la ou alterá-la, ok? Motivo pelo qual a representação que mais se aproxima dessa realidade permanece sendo o globo. Perfeito, galera. É importante a gente entender nesse processo que não dá para transferir, não dá para fazer algo que é próximo de uma esfera, transformar em um plano. O que mais vai chegar perto da realidade vai ser, obviamente, um globo. Então, a número 2 também é verdadeira. Ok? Agora nós temos aqui a próxima questão. A próxima questão ela vai tratar aqui na projeção de Mercator. As distâncias entre os paralelos aumentam à medida em que se afastam da linha equatorial, inviabilizando o seu uso para a navegação. Se ela parasse aqui, galera, essa questão estava certa, certo? Porque, na verdade, a projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, conforme, que preserva as formas do continente, mas ele acaba distorcendo as áreas aí proporcionais em direção aí às altas latitudes, foi justamente desenvolvida para orientar a navegação lá no período do século XVII, quando tínhamos aí a formação forte do desenvolvimento da navegação oceânica. Nesse caso, então, a número 3 ela é falsa. Então, se a gente colocar aqui, ó, a gente já vai ter a 1 e a 2 são verdadeiras, então a letra B ela pode ser correta. A 1, 2 e 4 também pode ser correta. E a 1, 2, 3 são erradas, então a letra E a gente já era, então fica entre a B e a D. Agora a gente vai para o número 4, então, para ver qual das duas afirmativas ali estão corretas e se a 4 é falsa ou é verdadeira.
As projeções polares são apropriadas para representar regiões de altas latitudes, além de terem grande utilidade na navegação aérea e na análise geopolítica. Sim, galera, neste caso aqui, a afirmativa 4 ela é verdadeira também. Por quê? Porque esse tipo de projeção polar ou azimutal aqui, ela vai ser importante para representar áreas de altas latitudes. Beleza? Nesse caso, então, a gente vai desconsiderar a letra B e a resposta aqui só pode ser a letra D, pessoal. Beleza? Entendido? Ó, importante colocar, a UFPR adora cartografia, tá? Então, sempre cai questões de cartografia na UFPR, então fiquem ligados quanto a isso. Beleza? Bom, aí a gente chega, então, na terceira questão aqui. A terceira questão, ela é mais relacionada aí à geopolítica, a relação da utilização da energia nuclear. Então diz assim, aqui no dia 26 de abril de 1986, uma série de explosões destruiu o reator e o prédio do quarto bloco da central atômica de Chernobyl na fronteira de Belarus. A catástrofe de Chernobyl se converteu no mais grave acidente tecnológico do século XX. Para a pequena Belarus, o acidente representou uma desgraça nacional, levando-se em conta que ali não havia nenhuma central atômica. Não havia central atômica. Chernobyl, na verdade, ele está na Ucrânia. Beleza? Entendido até aqui? Fechou? Agora vamos lá. O evento ocorrido em Chernobyl atesta e reforça incertezas, problemas e incongruências acerca do uso da energia nuclear. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então temos aqui a letra A. Dado o seu uso recente no Brasil, bom, o uso recente no Brasil começou na década de 1970, pessoal, o uso de energia nuclear no Brasil, com as usinas de Angra, tá? Angra 1, Angra 2 e depois Angra 3. Teve uma época que ela parou de funcionar, depois ela foi reativada e assim foi. Bom, não há registro de acidentes com substâncias radioativas no país. Existe sim, como é o caso do Césio 137 em Goiânia, certo? Teve sim acidente radioativo no país, seja no âmbito de produção de energia, seja em equipamentos radiológicos. E foi justamente num equipamento radiológico que foi descartado de maneira errada, acabou tendo aí um acidente grave com isso. Então a letra A está incorreta. Letra B, o domínio tecnológico para geração de energia nuclear pode possibilitar a produção de armas nucleares, certo? Certo até aqui. Razão pela qual os Estados Unidos exercem uma forte pressão sobre o projeto nuclear do Irã. Certo, pessoal? Até porque no início da década de 2000, né, depois lá dos ataques terroristas contra os Estados Unidos, lá que foi promovido lá pela Al-Qaeda, os Estados Unidos adotaram então uma política externa unilateral, aquilo que a gente chama do quê? De doutrina Bush. Tá? O que ela dizia, pessoal? Ela classificava adversário geopolítico como integrante de um suposto eixo do mal, por exemplo, certo? E neles aí tinha quem? Tava o Irã, tava o Iraque, tava a Coreia do Norte, e com isso, com essa pressão, o Irã acabou desenvolvendo um programa nuclear em que o governo afirma que seria para fins pacíficos, como geração de energia em usinas nucleares. Mas, claro, os Estados Unidos afirmava que o país tinha pretensões bélicas. Já no governo do Barack Obama, aconteceu uma aproximação diplomática entre os dois países, mas aí chega o governo Trump e, a partir de 2017, acabou piorando aí esse discurso, endurecendo esse recurso contra o discurso, no caso, contra o Irã, certo? Nesse caso, então, a letra B, ela é a verdadeira nessa questão aqui, certo? A resposta, então, aqui é a letra B, mas vamos ver o que está dizendo ali nas outras alternativas. A construção de novas usinas nucleares no Brasil encontra-se restrita, dada a sua dependência tecnológica em relação ao enriquecimento do urânio. Não, galera, é importante a gente lembrar que o urânio brasileiro é o que praticamente alimenta todas as usinas nucleares do mundo, certo? Então, nesse caso aqui, ela está desconsiderada por causa disso. Letra D. A reduzida participação da energia nuclear na matriz energética japonesa é decorrente da preocupação quanto à capacidade que as usinas suportarem atividades sísmicas no país. Não, porque eles buscam justamente estudar, trabalhar na parte da engenharia para utilizar o recurso nuclear. Não é à toa que, por exemplo, aconteceu lá no terremoto seguido do tsunami lá em 2011,
aconteceu lá o vazamento da usina nuclear de Fukushima, por exemplo. Certo? Nesse caso aqui, então, a letra D está incorreta. E o acidente de Chernobyl influenciou a opinião pública acerca da aceitação da energia nuclear, repercutindo na queda de sua produção em países industrializados. Não, galera, muito pelo contrário. Ela acabou servindo para melhorar as questões de segurança dentro das usinas nucleares. E isso acabou, obviamente, os países que não têm muito recurso, principalmente hidrelétrico, termoelétrico, acabaram utilizando muito a questão aí nuclear. Então, a resposta aqui, como eu falei já, é a letra B, B de bola. Beleza, galera? Bom, nesse caso, então, eu vou ficando por aqui e desejando você um ótimo momento de estudos. Ainda até o dia do vestibular, temos mais aqui a respeito da UFPR, para você gabaritar a geografia e mandar bem nos estudos. E ó, se você não conhece, a plataforma gabaritajal.com.br é a única que tem aí o seu ponto principal, os vestibulares do Paraná também, beleza? Então acessa lá gabaritajal.com.br, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!